Bom dia a todos. Vamos dar início à audiência pública de prestação de contas do Sistema Único de Saúde SUS, Secretaria Municipal de Saúde de Jaú, relativa ao primeiro quadrimestre de 2020, que compreende os meses de janeiro a abril de 2020. Essa audiência pública está embasada na Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, seção 3, artigos 34 ao 36. Da prestação de contas, artigo 34, a prestação de contas prevista no artigo 37 conterá demonstrativos das despesas com saúde, integrante do relatório resumido da execução orçamentária. As receitas correntes e as despesas com ações e serviços públicos de saúde serão apuradas e publicadas nos balanços do Poder Executivo, assim como demonstrativo próprio, que acompanhar o relatório do que trata o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição Federal. O gestor do SUS, em cada ente da federação, elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, ou seja, de janeiro a abril, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: montante e fonte de recursos aplicados, auditorias realizadas ou em fase de execução, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão comprovar a observância do disposto nesse artigo mediante o envio de relatório de gestão ao respectivo Conselho de Saúde até o dia 30 de março do ano seguinte. Isso já foi feito em relação ao ano de 2019, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas nesta lei complementar. Isso também já foi feito. Os entes da federação deverão encaminhar a programação anual do plano de saúde ao respectivo conselho para aprovação antes da data de encaminhamento da lei de diretrizes orçamentárias do exercício correspondente. Anualmente, os entes da federação atualizarão o cadastro no sistema de que trata o artigo 39 dessa lei complementar, com menção às exigências deste artigo, além de indicar a data de aprovação do relatório de gestão pelo respectivo conselho de saúde. O relatório de gestão também já foi aprovado. O relatório de que trata o caput será elaborado de acordo com o modelo padronizado aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, reforço, o modelo da elaboração é o modelo padronizado pelo Conselho Nacional de Saúde, devendo-se adotar modelo simplificado para municípios com população inferior a 50 mil habitantes, que não é o nosso caso. O gestor do SUS apresentará até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da federação, o relatório respectivo. Vamos começar com as ações judiciais. Nós tivemos, de janeiro a abril, 46 novos processos. Atualmente temos 2.675 processos ativos. Terminamos 2019 com 190 novos processos, totalizando em 31 de dezembro 2.653. Logicamente, a diferença de um para outro não é 46, porque ao mesmo tempo que nós tivemos a entrada de novos processos, nós tivemos a saída de alguns processos, por óbito do paciente ou por desistência da ação. Setor de transporte, também em janeiro a abril, primeiro quadrimestre, nós tivemos para o município de Bauru 1.427 pacientes transportados, para Botucatu 2.445, São Paulo 253, Ribeirão Preto 137, Barra Bonita 34, Sorocaba 22, Campinas 34, Lençóis Paulista 39, outras cidades 47, totalizando no primeiro quadrimestre 4.438. SAMU 192, regulação, telefonista, operador de frota e orientação médica, foram 8.151 atendimentos, 3.440 regulação médica com envio de unidade de suporte básico ou avançado, 483 regulação médica com envio de unidade de suporte básico do município de Itapuí, que a base descentralizada de Itapuí é regulada pelo município de Jaú, 518 atendimentos realizados com a unidade de suporte avançado, 33 transferências interhospitalares com a unidade de suporte avançado. Atendimento de maior complexidade foram 7, atendimentos realizados com a unidade de suporte básico 2.950, 8 transferências interhospitalares com a unidade de suporte básico, 2.078 atendimentos com a ambulância tipo A, que é a ambulância de simples remoção,
E 6, atividades coletivas, visitas técnicas, simulados realizadas pela equipe do SAMU 92. Passagem de ônibus intermunicipal, Jaú, Bauru, Bauru, Jaú, nenhuma, Jaú, Botucatu, 66, Jaú, São Paulo, 16, totalizando 82 passagens de ônibus intermunicipal. Passes municipais, eles não foram computados por uma questão de mudança no sistema de transporte público municipal, então esses dados não foram possíveis a gente computar agora nesse primeiro quadrimestre. Vigilância sanitária, primeiro quadrimestre, aplicação de multa foram 2, 14, instauração de processo administrativo sanitário, auto de infração, 10, conclusão de processo administrativo sanitário, nenhuma interdição parcial ou total de estabelecimento, 67 cadastros de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, 31 cancelamento, 57 coleta de amostras para análise do programa Proágua, nenhuma coleta de amostras para análise fiscal, não foi realizada no primeiro quadrimestre no Estado de São Paulo. 47 licenciamento dos estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, 654 inspeções sanitárias, 124 recebimento e atendimento de denúncias e reclamações, 4 análises e aprovação de projetos básicos de arquitetura, 383 ações educativas na área de vigilância sanitária. Passar a palavra para a Leila, que é a diretora da Vigilância Epidemiológica, para falar os dados da área de vigilância em saúde. Bom dia a todos. Vou começar apresentando os dados do Sistema de Informação de Agravos e Notificação, o SINAM. No primeiro quadrimestre, acidente por animais peçonhentos, 119. Atendimento antirrábico, 109. Coqueluche, 1 caso notificado e 1 confirmado. Dengue, 200 casos notificados, 133 confirmados. Febre amarela, 0. Gestante HIV, 0. Antavirose, 3 notificados, nenhum confirmado. Hepatites virais, 10 notificados, os 10 confirmados. Leptospirose, 3 notificados, 0 confirmados. Meningite, 7 notificados, 5 confirmados. Sífilis congênita, 4 notificados, 4 confirmados. Sífilis em gestante, 16 notificados e 16 confirmados. Sífilis não especificada, 17 notificados e 17 confirmados. Violência interpessoal ou autoprovocada, 73 notificados, 73 confirmados. Febre do chikungunya, 0. Influenza H1N1, 59 notificados, nenhum confirmado. Criança exposta ao HIV, 1. Rubéola, febre maculosa, zika vírus, 0 notificações. Sarampo, 4 notificados e 1 confirmado. Covid-19, 148 notificados, 29 confirmados. Lembrando que esses dados são até o dia 30 de abril de 2020. CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. No primeiro quadrimestre foram realizados 941 exames, 37 palestras e 468 aconselhamentos. Tuberculose, 25 pacientes em tratamento no primeiro quadrimestre, com 18 pacientes novos nesse período e 68 pacientes em tratamento de quimioprofilaxia. Hanseníase, 2 pacientes em tratamento, nenhum paciente novo. Programa Nacional de Imunização. Doses aplicadas por imunobiológico. BCG, 353. Hepatite B, 2.987. Rotavírus, 718. Pneumo 10, 1.071. Meningo C, 1.433. VIP, que é a polio na forma injetável, 1.151. Pentavalente, 1.608. Sarampo, cachumba e rubéola, 2.442. Pólio oral, que é a VOP, 656.
tetraviral 3, hepatite A 302, DTP 881, DT 2301, DTPA para gestante 401. Febre amarela 3081, HPV tanto feminino quanto masculino 680, Vero, que é antirrábica para uso humano 118, pneumo 23 105, varicela 818. Um total geral de 21.109 doses aplicadas no primeiro quadrimestre. Campanha de vacinação. Campanha da gripe. Dos grupos prioritários, população-alvo de 40.824 pessoas, foram aplicadas 24.984 doses, uma cobertura de 61,20%. Gripe, comorbidades, 11.735 a população-alvo, 3.100 doses aplicadas. Cobertura de 26,40%. Lembrando que a campanha da influenza ainda não acabou e segue até o dia 5 de junho de 2020. Multivacinação e sarampo, não temos data para a realização dessa campanha este ano. O mesmo caso, a campanha de vacinação antirrábica canina e felina, que ainda está sem data prevista para a realização este ano. Estamos aguardando a orientação do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. Controle de endemias. Visitas domiciliares. Visita casa a casa, 71.110 visitas. Bloqueio de controle de criadouros, 9.652. Serviços nos pontos estratégicos, 148. Bloqueio de nebulização, 4.989. Arrastão, mutirão, 59.042. Um total geral de 144.941 visitas domiciliares. Avaliação de densidade larvária, o ADL, foram visitados 3.825 imóveis. Eu vou apresentar para vocês a produção hospitalar e ambulatorial relativa aos serviços da rede pública e demais conveniados por grupo de procedimentos ambulatorial e internação por município de residência. Esses dados, eles são possíveis de análise e comparação no site do DataSUS, do Ministério da Saúde, são dados públicos, então é possível comparar os dados do município de Jaú com outros municípios da federação. Vamos começar pela produção ambulatorial da Secretaria de Saúde e das unidades públicas de saúde. Ações educativas, coletivas, ações individuais em saúde, 47.326 procedimentos. Vigilância em saúde, 1.182. Coleta de material, 4.458. Diagnóstico em laboratório clínico, 116. Diagnóstico por radiologia, 1.910. Diagnóstico por ultrassonografia, 488. Métodos diagnósticos em especialidades, 1.478. Diagnóstico por teste rápido, 21.148. Consultas, atendimentos e acompanhamentos, 268.805 atendimentos. Sessões de fisioterapia, 4.722. Tratamentos odontológicos, 6.327. Terapias especializadas, 5. Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa, 2.643. Cirurgia do aparelho circulatório, 8. Bucomaxilofacial, 1.067. Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados a ato cirúrgico, 3.924. E ações relacionadas ao estabelecimento, 28 procedimentos, totalizando no primeiro quadrimestre 365.635 procedimentos. Produção ambulatorial da APAI de Jaú. Consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada, exceto médico, 4.051. Atendimento e acompanhamento de paciente em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor, 15.066. Atendimento fisioterapêutico em pacientes no pré- e pós-operatório nas disfunções musculoesqueléticas, 163. Atendimento fisioterapêutico nas alterações motoras, 492.
Atendimento fisioterapêutico em pacientes com distúrbios neurocinético-funcionais sem complicações, 56. Atendimento fisioterapêutico em pacientes com distúrbios neurocinéticos funcionais com complicações, 519. Atendimento fisioterapêutico nas desordens do desenvolvimento neuromotor, 117. Atendimento fisioterapêutico em pacientes no pré- e pós-operatório de neurocirurgia, 68, totalizando no primeiro quadrimestre de 2020, 20.532 procedimentos, com o total financeiro de R$ 299.605,57. Produção ambulatorial e de internação da Santa Casa de Jaú. Ações coletivas individuais em saúde, 265. Coleta de material 1, diagnóstico em laboratório clínico, 110.173. Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia, 83. Diagnóstico por radiologia, 15.991. Diagnóstico por ultrassonografia, 1.650. Diagnóstico por tomografia, 2.459. Diagnóstico por endoscopia, 77. Diagnóstico por radiologia intervencionista, 11. Métodos diagnósticos em especialidades, 9.466. Diagnósticos e procedimentos especiais em hemoterapia, 132. Consultas, atendimentos e acompanhamentos, 71.052. Sessões de fisioterapia, 3.452. Tratamentos clínicos em outras especialidades, 1.038. Tratamento em nefrologia, 8.169. Hemoterapia, 3. Terapias especializadas, 356. Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa, 16. Cirurgia do aparelho da visão, 499. Cirurgia do sistema osteomuscular, 34. Cirurgia do aparelho geniturinário, 61, anestesiologia 7, cirurgia em nefrologia 85, órteses, próteses e materiais especiais realizados ao ato cirúrgico 139, total de procedimentos ambulatoriais 225.219 procedimentos, representando R$ 3.483.226,95. Procedimentos hospitalares do SUS, relativa ao primeiro quadrimestre, janeiro a abril de 2020. Em janeiro foram 911 internações, em fevereiro 898, em março 892, em abril 626, totalizando 3.327 internações de janeiro a abril, com o valor total. Eu não tenho esse valor total aqui somado, mas eu vou ter na próxima planilha. Internações por município. Bariri, 156 internações. Barra Bonita, 144. Bocaina, 68. Boracéia, 22. Brotas, 166. Dois Córregos, 75. Igaraçu do Tietê, 115. Itaju, 23. Itapuí, 125. Jaú, 2.176. Mineiros do Tietê, 127. Torrinha, 85, outros municípios, 45, totalizando 3.327. É possível observar nas últimas colunas, aqui o pactuado anual em vermelho, quantas internações anualmente cada município tem pactuado com o município de Jaú a serem realizadas na Santa Casa de Jaú. Então a gente observa, como eu alerto todos os anos, que o número de internações dos municípios da região é muito superior àquilo que realmente foi pactuado com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e com o município de Jaú. Então, a gente tem um destaque aí para o município de Brotas, que tem pactuado 102 internações no ano e só nos primeiros 4 meses do ano de 2020 já realizou 166 procedimentos. Os únicos municípios que cumprem essa meta é o município de Jaú, o próprio município de Jaú, que é o município gestor, e o município de Itapuí. Os demais municípios todos extrapolam ao limite pactuado com o Ministério da Saúde. Vamos falar dos convênios com a
que o município tem com a Irmandade de Misericórdia do Jaú, com o Hospital Amaral Carvalho e com a APAI de Jaú. Irmandade de Misericórdia de Jaú, convênio 9676-2018, sexto termo aditivo 10.110. O objeto é assistência à saúde de média e alta complexidade ambulatorial e internação, é o convênio SUS, vigência 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, o valor mensal R$ 3.325.198,34, o valor anual R$ 39.902.380,08. Irmandade do Misericórdia do Jaú, Santa Casa, quarto termo aditivo, 9.970, assistência à saúde, cirurgia de catarata, facoemulsificação, 180 cirurgias, também com a vigência até 31 de dezembro de 2020, com o valor estimado de R$ 138.168. Irmandade de Misericórdia do Jaú, Santa Casa, convênio 10.021-2019, realização de cirurgias eletivas, 935 cirurgias, a vigência 9 de nove de 2019 a 8 de nove de 2020, com o valor de R$ 1.218.599,67. Irmandade de Misericórdia do Jaú, Santa Casa, convênio 9736 de 2018, termo aditivo 9.971, atendimento de urgência e emergência no pronto-socorro adulto infantil, vigência 1º de 7 de 2019, esse convênio encerra em 30 de junho de 2020, já está sendo procedida a renovação, o valor mensal de R$ 1.750.000 e o valor total anual de R$ 21 milhões. Fundação Dr. Amaral Carvalho, convênio 10.073, trata-se do registro de câncer de base populacional, são coleta de informações do número de pessoas e a incidência de câncer, a vigência 18 de dezembro de 2019 a 17 de dezembro de 2020, valor mensal R$ 4.500 e valor anual R$ 54.000. Fundação Dr. Amaral Carvalho, convênio 10.054, programa de prevenção do câncer ginecológico, coleta de exames, até 400 exames mês, vigência 1º de novembro de 2019 a 31 de 10 de 2020. Valor mensal até R$ 10.136 e o valor anual de até R$ 121.632. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaú, convênio 9675-2018, terceiro termo aditivo, 10.097. Atendimento e acompanhamento multiprofissional em média e em alta complexidade ambulatorial, vigência 7 de fevereiro de 2020 a 6 de fevereiro de 2021. Valor mensal R$ 89.712, valor anual R$ 1.076.544. Irmandade de Misericórdia do Jaú, aquisição de medicamentos, emenda parlamentar, a vigência 22 de agosto de 2019, encerrou-se agora em 21 de fevereiro de 2020, com o valor total de R$ 850.000. Irmandade de Misericórdia do Jaú, convênio 10.011, aquisição de medicamentos, também emenda parlamentar, a vigência 22 de agosto de 2019 a 21 de fevereiro de 2020, o valor total R$ 400.000. Irmandade de Misericórdia do Jaú, convênio 10.138, equipamentos, leitos de UTI e leitos clínicos, vigência 24 de abril de 2020 a 23 de agosto de 2020, com valor de até R$ 3.079.810,90. Irmandade de Misericórdia do Jaú, Santa Casa, convênio 10.109, aquisição de medicamentos através de recursos de emenda parlamentar e incremento da média e alta complexidade, a vigência 11 de março de 2020 a 10 de setembro de 2020. O valor total R$ 707.617. Irmandade de Misericórdia do Jaú, a assistência à saúde, cirurgia de catarata, facoemulsificação, 180 cirurgias, 6 cirurgias de lente intraocular rígida, 174 cirurgias de intraocular flexível, com a vigência até 31 de dezembro de 2020. As cirurgias eletivas são aquelas que já foram apresentadas para vocês,
pelas áreas de pediatria, ginecologia, otorrinolaringologia, cirurgia geral, planejamento familiar, cirurgia vascular, totalizando, durante a vigência do convênio, 935 cirurgias, com valor total de R$ 1.218.599,67. A quantidade de cirurgias realizadas até 20 de março de 2020. Colecistectomia, né, cirurgia de vesícula, quantidade de procedimentos conveniados 50, realizamos até 26 de março 26. Hérnia, 99 procedimentos conveniados, realizamos até 20 de março 63. Hemorroida, 20 procedimentos conveniados, realizamos 10. Amígdala e adenoide, 60 procedimentos conveniados, realizamos 43. Postectomia, que é a cirurgia de fimose, 81 procedimentos conveniados, realizamos 75. Hérnia, procedimentos na clínica pediátrica, foram 70 procedimentos conveniados e 34 realizados. Cirurgias ginecológicas, 170 procedimentos conveniados e 34 realizados. Ginecologia, 170 procedimentos conveniados, realizados 42. Cirurgias de varizes, 160 conveniados, realizadas 41. Vasectomia, 85 procedimentos conveniados, 85 realizados. Laqueadura, 140 procedimentos conveniados, realizadas 2. Então, do total de procedimentos, de 935, nós realizamos, até 20 de março de 2020, 421. Por que nós colocamos a data de até 20 de março de 2020? Que foi a data que, seguindo todos os protocolos do Ministério da Saúde, de fazer a suspensão dos atendimentos eletivos. Então, por isso que nós paramos as cirurgias em 20 de março de 2020, nós não demos prosseguimento, vamos dar prosseguimento assim que nós tivermos orientações técnicas para que a gente possa abrir aí para realizar esses procedimentos. Lembrando que, se não for possível cumprir esse quantitativo até a vigência, final da vigência do convênio, nós vamos pedir prorrogação para continuar realizando essas cirurgias. Algumas cirurgias foram realizadas com uma quantidade maior, outras já até cumprimos a quantidade de procedimentos conveniados e outras estão muito abaixo. Por que isso? Porque as equipes médicas estavam distribuídas dentro de períodos. Então, algumas equipes médicas já tinham cumprido aquilo que estava acordado, outras equipes iam iniciar esses procedimentos. Então, por isso que algumas cirurgias nós já executamos mais e outras cirurgias foram realizadas num número menor. Convênio de urgência e emergência, que é atendimento no pronto-socorro adulto infantil, relativa ao primeiro quadrimestre. Em janeiro, o valor de materiais e medicamentos foi de R$ 110.948,28, recursos humanos R$ 576.517,24, serviços médicos R$ 1.002.583,10, totalizando R$ 1.690.48,62. Em fevereiro, também nós temos distribuído aí em materiais e medicamentos, recursos humanos e serviços médicos, totalizando no mês de fevereiro R$ 1.674.905,58. Em março, o valor total foi de R$ 1.776.884,96. Nós não temos o mês de abril, porque a prestação de contas pode ser apresentada até o dia 15 de junho. Tá? Então, nós não temos os dados da prestação relativa ao mês de abril. A receita com aplicação desses recursos foi de R$ 1.479,04. Até 31 de março existia um saldo acumulado, né, um saldo positivo, ou seja, sobrando o recurso de R$ 460.677,13, que vai ser utilizado, acredito eu, que no mês de abril até o final do mês de junho, para se pagar a primeira parcela do 13º salário e de outros encargos do convênio.
Consulta pública, é um dado também de consulta pública dos repasses do governo federal, do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde. Pode ser consultado através do site www.fns.saude.gov.br, clicando em consulta de pagamento detalhada, colocando o ano 2020, Estado de São Paulo, município Jaú ou qualquer outro ente da federação. Então, esses são os recursos que foram repassados de 1º de janeiro de 2020 a 30 de abril de 2020 para o Fundo Municipal de Saúde. Nós fazemos aqui a separação, os recursos ele entra no montante total, e nós temos convênio com a Santa Casa de Jaú e com a PAI de Jaú, então a gente demonstra aqui a distribuição desses recursos por entidade conveniada. Recursos de custeio, assistência farmacêutica, promoção da assistência farmacêutica, insumos estratégicos na atenção básica em saúde. É um recurso do município de Jaú, com o valor de R$ 295.495,60. Custeio atenção básica, piso da atenção básica variável, R$ 63.667,60. Piso da atenção básica em saúde, R$ 1.021.644,36. Agente comunitário de saúde, R$ 467.600. Incremento temporário de custeio da atenção básica, R$ 350.000. Todos esses recursos da atenção básica são recursos relativos ao município de Jaú. Atenção de média e alta complexidade ambulatorial hospitalar, Fundo de Ações Estratégicas e Compensatórias, nefrologia. Esse é um recurso da Santa Casa de Jaú, com o valor de R$ 1.282.719,15. SAMU 192, o valor do município de Jaú de R$ 374.500. FAEC, transplantes de órgãos, tecidos e células, é um valor da Santa Casa de Jaú, com o valor de R$ 54.195,25. Atenção à saúde da população para procedimentos de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. É um valor que é dividido entre o município, a PAI e a Santa Casa. A parte do município, R$ 792.996,38. Da PAI, R$ 334.773,42. Da Santa Casa de Jaú, R$ 11.465.448,96, totalizando o valor desta ação de R$ 12.593.218,76. Incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial, valor da Santa Casa de Jaú de R$ 208.000. É uma emenda parlamentar. Coronavírus, Covid-19, também recurso de custeio. Enfrentamento da emergência de saúde nacional, crédito extraordinário, para o município, R$ 3.595.866,08. Assistência financeira complementar aos estados, Distrito Federal e municípios para agentes de combate às endemias, R$ 324.200, também do município. Incentivo financeiro às ações de vigilância e prevenção e controle das DST-AIDS e hepatites virais, R$ 27.761,68. Incentivo financeiro aos estados, Distrito Federal e municípios para vigilância em saúde e despesas diversas, R$ 110.192,92. O total dos recursos repassados pelo Ministério da Saúde ao município de Jaú foi de R$ 20.769.061,40, distribuídos: município de Jaú, R$ 7.423.924,62, representando 35,75%. A PAI, R$ 334.773,42, representando 1,61%. Santa Casa de Jaú, R$
R$ 10.363,36, representando 62,64%. Lembrando que os recursos que foram destinados ao Covid foram lançados como todos sendo do município, porém, posteriormente saíram algumas portarias indicando os beneficiários desse recurso. Então, nós temos aí os recursos da assistência farmacêutica, representando 1,42%, da atenção básica, 9,16%, atenção de média e alta complexidade ambulatorial hospitalar, 69,88%, coronavírus, 17,31%, vigilância em saúde, 2,33%, totalizando R$ 20.769.061,40. Não houve, nesse primeiro quadrimestre, o repasse de recursos para investimento. Recursos provenientes do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado da Saúde. Recursos do programa Dose Certa, o valor de R$ 4.111. Recursos destinados ao Covid, R$ 475.459. Depois, outro recurso para o Covid-19, R$ 150.000, e outro recurso também para o Covid, de R$ 713.189, totalizando no quadrimestre o valor de R$ 1.342.759. Recursos humanos. No último dia do quadrimestre, 30 de abril de 2020, nós tínhamos 826 funcionários da esfera municipal, 52 da esfera estadual e 4 da esfera federal, totalizando como servidores da área da saúde 882. Eu vou pedir agora para que o Moacir apresente. Pode, tudo bem. Porque senão aí depois a gente acaba se perdendo. Você falou que eu estava olhando ali, observando das cirurgias eletivas, né? Tá. De 935 conveniadas que você fala, isso é a fila. Isso representa Não. a fila ou a fila é maior do que isso? Isso é o número de procedimentos conveniado, João. A fila, hoje nós estamos publicando a lista, porque como nós tivemos suspensão de atendimento, e tanto do atendimento ambulatorial da Santa Casa, das consultas médicas que que coloca essas pessoas na fila, então nós não estamos com essa fila hoje formalizada. Então isso não representa a demanda? Essa não representa a demanda, e sim apenas o número de procedimentos conveniados. Que vocês têm um planejamento para fazer. Isso. Em alguns procedimentos, nós já temos um quantitativo bem menor, que é no caso dos procedimentos de vesícula. Nós conseguimos reduzir bem a fila. Esse quantitativo de 26, nós realizamos 26 cirurgias e convênio 50. Então, nós temos 24 cirurgias ainda para realizar. Essas 24 cirurgias são insuficientes para atender aquilo que está na fila hoje. Tá? Porque a gente formaliza o convênio, mas a fila continua crescendo. Sim, tá? sim. Hoje nós temos uma diferença que nós temos conseguido colocar mais pacientes no Hospital Estadual de Bauru. Tá? Então, isso tem contribuído bastante para a gente fazer um controle da fila. Mas, assim, agora no final do mês de maio, no final do mês de junho, a gente já tem isso mais ou menos organizado para saber a atual situação da fila de espera. Tá? Outra coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: você deu até uma breve explicação que houve que o desempenho foi menor em algum tipo de cirurgia. Me chamou a atenção a laqueadura, que de 140, que era, acho que a segunda maior demanda que vocês tinham, vocês conseguiram fazer só 2. Por que aconteceu isso? Porque são equipes médicas. Então, se você perceber, a mesma equipe que faz laqueadura faz ginecologia. Então, da ginecologia que ela tinha 170 cirurgias, foi
Foram feitas 42, porque são priorizadas as equipes, a distribuição das salas. Coisa mais grave, então, as salas já ficam reservadas. Não, ficam reservadas para aquelas equipes já aparelhadas para aquele tipo de cirurgia. Se fica assim, agora de manhã faz uma vesícula, à tarde faz uma ginecologia, tem que ficar trocando instrumentais. Então, por isso uma que as salas são... Né? Isso. Tá? Então, algumas cirurgias... o avanço foi maior na realização, outras menor. Não porque uma equipe trabalhou mais do que a outra, mas porque foi dessa forma distribuída os horários dos profissionais para realizarem essas cirurgias. Tá. Na verdade, você mencionou também que, pelo que eu entendi aqui, existem 2 convênios para cirurgia eletiva, não é isso? Um que você mencionou R$130 mil e o outro R$1.300.000, é isso? Não, o único convênio hoje vigente para cirurgia eletiva é esse de 935 de 1.218.000. Tá? Não tem outro convênio no momento. Aquele número de R$130 mil refere-se a quê, então? Você está se referindo à cirurgia de catarata? Será que é isso? Não, eu vi que você colocou ali um convênio de 1.200 e um convênio um valor de 130 mil. 138.168. Esse convênio, ele já é do ano passado, são cirurgias de catarata. Essas cirurgias, a previsão nossa era ter terminado no mês de março. Entendi. Tá? Mas também, por causa da transmissão do coronavírus, nós tivemos que interromper. Então, se você olhar naquela apresentação que eu fiz dos dados da Santa Casa, você vai perceber que janeiro, fevereiro e março, o número de cirurgias de catarata é alto. Abril foi pequeno, tá? Porque foi parada, foi encerradas as cirurgias eletivas. Tá? Serão retomadas depois da transmissão. Eu tenho mais 2 perguntas só. Com relação, ela mencionou que houveram 119 casos de animais peçonhentos, incidência, né? Eu queria saber se a prefeitura tem noção qual a região de maior incidência na cidade. E para concluir, você mencionou com relação aos medicamentos de ordem judicial, né? O Estado, ele oferece alguma contestação ou ele já obedece à ordem judicial imediatamente, já em primeira instância? Essa é uma pergunta. Segunda, esses remédios, eles são comprados sem licitação ou é feita a licitação, inclusive, para os remédios de ordem judicial? E terceiro ponto, quanto isso representa no orçamento, a ordem judicial? Eu vou responder primeiro, Leila, da ordem judicial. O Estado, as ações... Olha, eu vou te explicar, mas assim, isso é um assunto mais pertinente à Secretaria da Justiça e da Procuradoria-Geral. Tá? Aconteceram algumas conversas entre Ministério Público, Tribunal de Justiça e Procuradoria, no sentido de fazer o direcionamento dessas ações, para ver a quem compete fornecer e pagar esses medicamentos. Então, algumas ações vão para o Estado, tá? E algumas ações para o município. O Estado tem contestação, dos 2 lados tem contestação. Tá? Muito difícil conseguir não fornecer o medicamento, pois trata-se de uma ordem judicial. Então, assim, o Estado cumpre as ordens judiciais e o município também. Existe atraso ou demora para fornecer esses medicamentos? Pode acontecer sim. Por quê? Às vezes o Estado não tem esse medicamento em estoque. Tá? É um medicamento, às vezes é um medicamento mais comum, ele tem estoque do medicamento, como da mesma forma que o município de Jaú. Se for um medicamento para diabetes, problemas cardíacos, ele já tem um estoque já licitado e esse medicamento muitas vezes está na prateleira. Então, entrou a ordem judicial, fornece o medicamento. Às vezes é um medicamento, tanto para o Estado como para o município, que não está no elenco de compra, né, desses entes. Então, existe uma demora maior para fornecer. Por quê? Porque nós fazemos processo de licitação. Né? Mesmo sendo uma ordem judicial, não dispensa de cumprir a lei de licitações. Então, todos os medicamentos são adquiridos mediante licitação. Muitas vezes, ocorre com frequência de nós abrirmos pregões e eles serem desertos. Tá? Ninguém cota o medicamento. Então, às vezes o paciente procura os próprios vereadores, reclama nas redes sociais ou até procura a justiça que não está entregando. Mas é por quê? Porque nós não conseguimos alguém para fornecer esse medicamento. A gente tem que reabrir esse processo licitatório. Então, isso pode acontecer.
Tá? Então, todos os medicamentos são adquiridos mediante licitação. Acho que a Leila quer responder da animais peçonhentos. Sim, a prefeitura tem, o departamento de zoonose tem noção dos bairros, porque diante de cada notificação que a gente recebe, que dentro do peçonhento tem aranha, escorpião e serpentes, né? A maioria é acidente com escorpião. A equipe vai até a casa da pessoa que se acidentou, faz uma visita, vistoria o local e vistoria também as áreas ao redor. A maior incidência está no Sila Bauab, João Balan e Maria Luísa 4. São os bairros mais frequentes. Alguma medida, alguma política para combater justamente nesses focos de maior incidência? Os agentes passam orientações para os moradores quanto às condições das residências, né, de não deixar frestas, nada com acumular entulho de construção, vedar qualquer buraco na parede. E a gente segue todo o protocolo do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde não recomenda a aplicação de veneno, né? Então, o veneno não pode ser usado nesse caso. É mais um controle mecânico mesmo, das condições do ambiente. Só também informando que assim, nós temos uma orientação nossa que nós seguimos, mas é uma orientação que já vem da Vigilância em Saúde e da própria SUSEM, né, do Governo do Estado de São Paulo. E é uma fala que a gente ouve sempre, né, Leila? Nós invadimos o território dos animais, né? Então, e se ainda a gente faz um acúmulo indevido de materiais inservíveis, logicamente isso aumenta a proliferação desses animais peçonhentos, cobras, escorpiões, algumas lagartas, né, alguma coisa desse tipo. Então, a gente faz a orientação de remover esse material inservível, geralmente resto de construção, fazer a capina de terrenos, no sentido de minimizar esses riscos. A gente tem visto com frequência na imprensa, hoje, dentro do perímetro urbano, dentro da cidade, o aparecimento de animais, né, até onças, né, que hoje que isso não era normal. Mas por quê? Porque já existe menos florestas, menos áreas com mata preservadas, então isso tem contribuído para o aumento do aparecimento de animais no perímetro urbano, principalmente de animais peçonhentos, inclusive cobras, escorpiões, que já é uma coisa rotineira, não no município de Jaú, mas em todos os municípios, né? Infelizmente. Podemos passar para a apresentação dos valores financeiros? Moacir, pode ser? Bom dia a todos. Vou estar passando para vocês as despesas liquidadas referente ao primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril. Lembrando a todos que esses dados são repassados do relatório de despesas liquidadas fornecido pelo Departamento de Contabilidade do município de Jaú. Nós tivemos as despesas: pessoal ativo, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 9.774.666,93. Obrigações patronais, são as contribuições previdenciárias, R$ 2.899.495,26. Demais despesas variáveis, no pessoal civil, R$ 1.299.969,91. Indenizações e restituições trabalhistas, um valor de R$ 113.476,43. Auxílio financeiro a estudantes, R$ 25.126,62. Material de consumo de diversos materiais diversos, né? R$ 2.097.804,94. Outros serviços de terceiros na pessoa física, R$ 47.382,19. Outros serviços de terceiros na pessoa jurídica, R$ 31.394.439,03.
Auxílio alimentação, a indenização de auxílio alimentação, um valor de R$ 2.419.064,08. Auxílio de transporte, um valor de R$ 86.109,53. As sentenças judiciais, um valor de R$ 1.177.551,69. Obras e instalações, sendo os dos PAS e UBS, R$ 33.000. Equipamentos e material permanentes, são diversos também, no valor de R$ 257.737,40. Isso tudo perfazendo um total de R$ 51.625.824,01 dentro do primeiro quadrimestre. Eu queria lembrar a todos também que esses dados estão no site da Prefeitura, né? E que, acessando o site da Prefeitura, no portal Transparência Pública, vai aparecer também um ícone da Covid-19. Ali também tem todas as despesas e as receitas. E ao lado também tem um outro ícone da Covid-19, que estão as licitações. Isso tudo em atendimento ao comunicado do TCE, do Tribunal de Contas do Estado. Com referência ao CIOPS, que é o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, o primeiro bimestre, que seria janeiro e fevereiro de 2020, ele já foi transmitido ao sistema e também homologado. Já o segundo bimestre, que seria março e abril, ele já está preenchido, porém ocorreu um problema na transmissão do Ministério da Saúde. Então, nós estamos aguardando esse comunicado do Ministério para que seja efetuado, eles liberem, né, seja efetuada essa transmissão e também homologado mesmo. Obrigado. Eu queria pedir se o Moacir pode dar lugar para a doutora Paula, que é a nossa médica da Secretaria de Saúde, da Vigilância Epidemiológica e médica infectologista. Se tiver algum questionamento em relação à transmissão do Covid, nós vamos também apresentar alguns dados, e se alguém tiver alguma pergunta, ela pode ajudar a responder. Só destacando a legislação federal, a Lei número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19, responsável pelo surto de 2019. Nós temos também a Portaria 188 do Ministério da Saúde, de 3 de fevereiro de 2020, que declara emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus. Então, todas as nossas ações, todas as nossas decisões, nós temos que tomar como base a legislação federal e a legislação estadual. A legislação estadual, a primeira legislação foi o Decreto 64.881, de 22 de março de 2020, decreto de quarentena, formulado com apoio do Comitê Administrativo Extraordinário, que trata das demandas da administração pública e do setor privado, sobre as medidas para combate da Covid-19. Um novo decreto prorrogou a medida até 31 de maio de 2020. Nós já devemos, acho que ontem para hoje, ter alguma mudança em tudo isso. No âmbito municipal, nós temos o Decreto 7.673, de 16 de março de 2020, que adota medidas adicionais de caráter temporário e emergencial para o enfrentamento da Covid-19. O Decreto número 7.680, de 20 de março de 2020, que cria o Comitê de Gestão de Crise para supervisão e monitoramento dos impactos da Covid-19. E, entre eles, o Decreto 7.783, de 2 de abril de 2020, que declara estado de calamidade pública no município de Jaú. Alguém tem alguma pergunta relativa ao assunto Covid que a gente
Seu Toninho? Pois não. Senhor Gilson, o senhor, dentro da fala, o governo federal, ele liberou um valor de 3 milhões, e o senhor está disse que eu não entendi, foi muito rápido, esse dinheiro, de momento, sai da prefeitura e passou para o uso. Como que vai ser controlado? Não no final, não consumiu esse valor. Esse valor continua para a cidade, veio para a cidade, está se usando posteriormente, ou tem que se retornar para o governo federal? Bom, então eu vou apresentar para vocês todos os recursos que foram transferidos do governo federal e do governo estadual para o município de Jaú, né, via fundo nacional e fundo estadual para o Fundo Municipal de Saúde. Então, eu vou explicar isso, né, se puder colocar esses dados na apresentação, daí a gente já vai falando sobre eles, pode ser? Então, quais foram os recursos? Esse dado é até 26 de maio, né, até anteontem. Então, fonte de recurso federal, qual é a norma legal disso? É a portaria Ministério da Saúde 480, de 23 de março de 2020, com esse valor de R$ 297.162. Esse crédito foi feito em 30 de março. Também federal, portaria número 774, de 9 de abril de 2020, com valor de R$ 3.241.929,69, com o crédito em 9 de abril. Depois nós tivemos, também federal, a portaria 1001, de 24 de abril de 2020, com valor de R$ 1.063.740, em 13 de maio. Também federal, portaria 827, de 15 de abril, o valor de R$ 56.774,39, em 27 de abril. Recurso também federal, portaria 1.393, de 21 de maio de 2020, com valor de R$ 921.628,75, feito o crédito em 25 de maio. Recurso estadual, resolução SS número 41, de 27 de março, com o valor de R$ 475.459,20, o crédito em 27 de março. Outro recurso estadual, resolução SS 41, com o valor de R$ 713.188,80, com data do crédito de 27 de março. E também estadual, resolução SS 48, de 7 de abril de 2020, com o valor de R$ 150 mil, data do crédito 9 de abril de 2020. Então, todos esses recursos totalizaram R$ 6.919.856,83. Vocês estão vendo aí que tem alguns valores que estão em vermelho. Esses recursos em vermelho, eles vieram para o município de Jaú através do Fundo Federal para o Fundo Municipal de Saúde, mas as portarias informam que esses recursos são da Santa Casa de Jaú, também para o enfrentamento do Covid, tá? E em cada portaria que está aparecendo aí, tem como que esse recurso deve ser utilizado. Então, é uma transferência fundo a fundo, esse recurso entra para o município e nós temos que fazer convênio ou termo aditivo com a Santa Casa para fazer a transferência. Eles vão nos apresentar um plano de trabalho para demonstrar o que eles vão fazer com esse recurso. Logicamente, tanto no recurso federal, que fica no município, federal, que vai para a Santa Casa, ou estadual, todos esses recursos são prestados contas no final do ano, junto ao relatório anual de gestão. Tá? Então, todos esses recursos são prestados contas regularmente. Então, do governo federal, isso representa R$ 5.581.208,83, R$ 3.539.000 para o município, R$ 2.042.000 para a Santa Casa. Do governo estadual, todo o recurso de R$ 1.338.000 é do município. Tá? Então, o município, até o presente momento, R$ 4.877.000, e a Santa Casa de Jaú, R$ 2.042.000.
Só queria destacar que desses recursos do município, os slides estão fora de ordem, de 4.877.000, 3.079.000 eles foram destinados para a compra de leitos clínicos de internação na Santa Casa, exclusivos para o tratamento do Covid, são 20 leitos clínicos, e 10 leitos de UTI, além de equipamentos para poder equipar esses leitos de UTI. Então, desses 4.877.000, 3.079.000 estão sendo destinados através do convênio município Santa Casa para a compra desses leitos, tanto de UTI como leito clínico. Inclusive, destacando que o município de Jaú é um dos poucos municípios que colocou dinheiro para a compra de leito. Então, hoje nós temos uma situação mais confortável em relação a todos os municípios naquela questão da taxa de ocupação. Tá? Se nós não tivéssemos esses leitos, a taxa de ocupação seria muito mais alta. Tá? Então, com esses leitos, a gente garante uma taxa de ocupação mais baixa e leitos suficientes, pelo menos até esse momento, para atender as demandas de possíveis suspeitos ou realmente contaminados pelo Covid-19. Também citou das cidades que têm, chamamos assim, convênio com o Jaú, por ser cidade de referência, hospital de referência, nós conhecemos que são 11 cidades, né? E o senhor falou também de outras cidades. Quais são outras cidades, além dessas que nós sabemos que são 11 cidades que faz parte do nosso município? Uhum. Quais são essas outras cidades que o senhor mencionou? A região de Jaú é composta por 12 municípios, né? A micro-região de Jaú é Bariri, Barra, Bonita, Bocaina, Boracéia, Brotas, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, Itaju, Itapuí, Jaú, né? Mineiros do Tietê e Torrinha. São 12 cidades com uma população de mais ou menos 360.000 habitantes. Tá? Aí o senhor disse que tem, além de outras cidades, eu só queria saber quem são elas, porque dessas nós conhecemos. Se ainda tem mais cidades ainda que desfruta da nossa Santa Casa. Para atendimento? Sim, geralmente sim, mas isso mais na urgência e emergência. Né? Alguém vem passear em Jaú, não passa bem, ou um acidente automobilístico, né, na rodovia, e acaba sendo atendido aqui. Então, nesses casos, tanto que é um número muito pequeno de atendimentos, se eu não me engano, no primeiro quadrimestre foram apenas 49 internações. Né? Nós sabemos que a Covid-19, nós já temos aí agora mais algum decreto que já saiu ontem. Jaú também, com certeza, vai entrar também nessa alteração. Mas em relação, e sabemos também que a Covid vai muito tempo, né? Vai seguir muito tempo para frente. E todo esse tempo ainda nós não sabemos quanto será esse prazo, se vai avançar 2020 para 2021. As cirurgias eletivas, nesse sentido, para totalmente. Enquanto isso não resolver, vai continuar talvez passando quase que um ano sem cirurgia eletiva, e alguns casos de pessoas que sofrendo muito e alguns podendo até também vir a óbito por esse motivo. Eu vou falar das cirurgias eletivas e vou deixar da questão da transmissão, a questão de tempo para a doutora Paula responder. Sim. A questão das cirurgias eletivas, elas foram interrompidas não só no município de Jaú, na Santa Casa, sim, né, em virtude da transmissão do Covid, que a gente hoje tem uma transmissão, né, no Brasil ainda alta. Eu acredito que diminuindo essa transmissão, a doutora Paula vai falar sobre isso, a gente possa retomar, de acordo com as orientações técnicas, tanto do Estado como do Ministério da Saúde, retomar a realização das cirurgias eletivas. Eu não posso afirmar que vai deixar de ter caso ainda da transmissão do Covid, tá? Mas assim que diminuírem os números de casos notificados e positivos do coronavírus, a gente já pode retomar essas cirurgias eletivas.
Como eu disse, a intenção nossa é pedir a prorrogação do convênio, porque a gente sabe que não vai conseguir cumpri-lo na íntegra até setembro, que é a vigência final do convênio. Então, nós vamos pedir a prorrogação desse convênio por mais um ano, para que a gente possa realizar todas essas cirurgias eletivas. Infelizmente, a gente sabe que tinha bastante gente esperando, com cirurgia já marcada, mas que nós tivemos que fazer a suspensão desses atendimentos, para não fazer com que essas pessoas fossem até a Santa Casa e corressem algum tipo de risco. Obrigado, seu Gilson. Imagina. Alguém tem mais alguma... Gilson. Pois não. Aqui. Uma informação. Com relação àqueles 10 leitos que faltavam habilitação por parte do Ministério da Saúde para a Santa Casa, isso já aconteceu? Em que fase está? Esses recursos que a Santa Casa recebeu e que foi mostrado no slide, faz parte do custeio desses leitos ou não? O que você pode trazer de informação? Olha, pelo menos até ontem, eu não vi nenhuma portaria do Ministério da Saúde habilitando e fazendo, consequentemente, o repasse desses recursos para o custeio desses 10 leitos de UTI. Eu sei que isso também é uma demanda judicial, tem uma ordem, pelo menos até onde eu vi, uma ordem judicial para que o Ministério habilite esses leitos. Isso já tem uns 10 dias, se eu não me engano, mas até o presente momento não houve a publicação de portaria relativa a isso. Pode ser que hoje de manhã tenha alguma portaria, mas eu realmente não vi, eu vi até ontem. Tá? Esse recurso que está sendo transferido para o município de Jaú, e que por portaria ministerial ele é destinado à Santa Casa de Jaú, nós já estamos elaborando a documentação necessária para transferir o recurso, ele não é para o custeio dos leitos, tá? Mas assim para o custeio da unidade para o enfrentamento do Covid. Então, compra de medicamentos, de insumos, tá? Tudo isso relativo ao enfrentamento da Covid-19. Esse montante que você se refere seria os R$2 milhões aproximadamente, é isso? Deixa eu achar a planilha aqui, já te falo. Santa Casa, R$ 2.042.117,14. Então, esse recurso ele não vai ser utilizado para os leitos, ele é utilizado para combate da Covid por parte do custeio de enfrentamento do novo coronavírus, do Covid-19. Tá? Inclusive, é uma coisa nova que as portarias do Ministério, a legislação não permite, mas essa portaria permite, inclusive para o pagamento de equipes. Tá? Então, pagamento de profissionais, compra de medicamentos, compra de insumos, pequenas reformas e adaptações. Então, tudo isso pode ser feito com esse recurso. Tá? Isso está previsto nas portarias editadas pelo Ministério. Os outros municípios da região que fazem parte da referência, que tem a Santa Casa como referência, algum deles fez como Jaú, que repassou esse recurso para custear leitos de UTI na Santa Casa, ou não? Olha, não é um assunto tratado com o município de Jaú. Tá? Seria um assunto tratado diretamente pelos municípios com a Santa Casa. Nós participamos de algumas reuniões, inclusive com a Bia, que é gerente da Unidade de Avaliação e Controle. Aconteceram algumas reuniões, mas eu não sei se isso avançou, porque depois ficou uma conversa entre os municípios e a própria Santa Casa. Tá? Eu não sei se houve avanço nessa conversa, se foi firmado aí algum convênio entre os municípios e a Santa Casa de Jaú. Só para encerrar com você, Gilson, obrigado pelas respostas. Em relação ao plano de ação de flexibilização que o governo do Estado anunciou no início da tarde de ontem, um dos requisitos para essa flexibilização e para enquadrar o nosso município naquela fase amarela, que já permite a liberação de alguns comércios, enfim, algum tipo de flexibilização, se leva em conta, por exemplo, o nível de capacidade de leitos de UTI. Você tem essa informação? Como é que o município está hoje? Ele está preparado para ter essa flexibilização no ponto de vista de leitos de UTI da área da saúde? Eu vou falar para vocês a questão numérica. Deixa eu achar aqui, tá? Hoje, considerando os leitos
de UTI que são destinados ao convênio SUS, aqueles leitos que o Ministério da Saúde não habilitou até o presente momento, mas os leitos existem, e ele tem uma taxa de ocupação, porque tem moradores de cidades da região, né, que precisam de leito de UTI, e, logicamente, a Santa Casa, como um hospital e referência para o Covid-19, está fazendo a internação desse paciente neste leito de UTI. Ele não está sendo pago pela ocupação do leito, mas ele está internando. Tá? Logicamente, a Santa Casa tem cumprido isso. Então, assim, eu não sei se quiser colocar esse slide na tela, não sei se dá para enxergar. O município de Jaú, ele tem 10 leitos de UTI comprados e hoje, até ontem, 5 leitos ocupados. Então, tem uma taxa de ocupação de 50%. Os leitos clínicos, ele tem 20 leitos comprados e ontem 11 leitos ocupados. Isso dá uma taxa de ocupação de 55%. Dos convênios, tá, e particular, que é uma questão da Santa Casa, ela também tem 8 leitos existentes. Ontem ela tinha 2 leitos ocupados, uma taxa de ocupação de 25%. Leitos clínicos, ela destinou 4 leitos para o Covid-19, tem 3 ocupados, 75%. Leitos SUS, né, aguardando a habilitação do Ministério da Saúde. São 10 leitos existentes, 1 leito ocupado, taxa de ocupação de 10%. Leitos clínicos, são 8 existentes, ocupados 2, uma taxa de ocupação de 25%. Então, se a gente pegar a totalização desses leitos, UTI são 28 leitos existentes, ontem 8 leitos ocupados, com uma taxa de 28,6%, a taxa de ocupação, e leitos clínicos, 32 leitos existentes e 16 ocupados, com uma taxa de ocupação de 50%. Isso pode mudar de uma hora para outra. Tá? A doutora Paula está aí também, ela explica. Né? Então, isso pode mudar de uma hora para outra. Isso é o retrato de ontem ao meio-dia. Tá? Ô Gilson, só para reforçar, o município, então, pelo que a gente percebe nos números, tem feito a lição de casa. É importante que o Ministério da Saúde faça parte dele, no caso da liberação de recursos e da habilitação de leitos, principalmente, de UTI na Santa Casa, é isso? Não tenha dúvida. Se o município não tivesse a boa vontade de comprar esses leitos da Santa Casa, 10 leitos de UTI e 10 leitos clínicos, pode ser que em algum momento, né, doutora Paula, durante as internações, nós tivéssemos algum problema de lotação e de não ter leito. Tá? Então, o município fez isso. Eu queria destacar que, desde o meio do mês de março, quando foi, né, declarado a transmissão do coronavírus, o prefeito municipal, com o comitê, com a equipe da Secretaria da Saúde, conversou constantemente, chamando Santa Casa de Jaú, Hospital Amaral Carvalho, no sentido de disponibilizar leitos para que o município pudesse comprar para oferecer isso para a população do município de Jaú. Então, isso foi uma preocupação permanente, constante, né, do prefeito municipal, do prefeito Rafael Agostini, para firmar um convênio com as entidades hospitalares para colocar esses leitos à disposição da população de Jaú. O Amaral Carvalho, infelizmente, não pôde colaborar, esteve em reunião aqui no gabinete do prefeito, porque o perfil do hospital é outro, ele continua atendendo normalmente todos os casos oncológicos que o hospital tem que atender, e foi uma orientação para que ele não diminuísse isso, né, uma orientação do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo. Então, a Santa Casa colocou o que ela tinha à disposição para o município de Jaú. Então, nós fizemos um convênio comprando esses leitos. E, logicamente, se nós não tivéssemos esses leitos, a taxa de ocupação seria muito maior. Em algum momento, poderia ter dado problema para colocar algum paciente em leito de UTI. Hoje, inclusive, a Santa Casa está custeando do próprio bolso um leito desse que está sendo ocupado, né? Sim, em outros momentos aí, atrás, mais pacientes da região estavam ocupando esses leitos que até o presente momento não foram habilitados pelo Ministério da Saúde. Então, ela está ocupando o leito, né, está utilizando toda a equipe médica, todos os medicamentos necessários, insumos, e isso não está tendo financiamento, não está sendo financiado até o presente momento pelo Ministério da Saúde.
Gilson, obrigado pelas informações. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Paula. Qual o protocolo hoje, doutora, de atendimento com os casos suspeitos da Covid-19? O município anunciou recentemente a teleconsulta. Como é que está sendo feito esse atendimento na área da saúde para pacientes suspeitos de Covid-19? Funcionando? Sim? Sim? Na realidade, a teleconsulta ela não foi planejada especificamente para os casos suspeitos de coronavírus, mas pode também serem consultados através desse sistema. Hoje, os pacientes eles são orientados a procurar tanto as unidades básicas de saúde, como os pronto-atendimentos e o pronto-socorro, dependendo dos seus sintomas, né? Mas a orientação inicial é que, se fossem leves, que ficassem em seus domicílios e houvesse alguma piora, então procurar as unidades de saúde, né? Então, hoje a telemedicina não é especificamente para Covid, né, para suspeitos de Covid, mas sim um atendimento geral. Tá? Então, esses pacientes estão sendo atendidos pessoalmente, né, nas unidades, e também virtualmente por essa telemedicina. Com relação à realização de testes, essa é uma dúvida muito frequente da população. Como é que é o protocolo para a realização desses testes e quais testes o município dispõe ou a Santa Casa para realizar no suspeito, no paciente que esteja com a suspeita da Covid? O Ministério da Saúde ele disponibilizou 2 tipos de testes, que é o PCR, né, é o exame que vai avaliar diretamente a presença do vírus ou das partículas virais, e também o teste rápido, que vai avaliar os anticorpos formados a partir do contato com o vírus. Cada um deles tem um período correto para a coleta, né? O PCR é um período mais precoce, então, ou seja, entre o 3º e o 5º dia, e os anticorpos, que seria o teste rápido, após o 10º dia do início dos sintomas. Existia inicialmente um grupo muito seleto de pessoas que poderiam fazer o PCR, que é o padrão Moro, né? Seria os profissionais da saúde e as pessoas que fossem hospitalizadas por conta de uma gravidade, pacientes graves ou críticos. Então, inicialmente eram esses pacientes que poderiam colher os exames. No entanto, já nessa semana houve uma ampliação desses grupos, né, das categorias que poderiam ser testados, e agora então passaram um grupo bem maior, que são os profissionais de saúde, os profissionais de segurança, mas em atividade. Então, os aposentados, no caso, não entrariam, ou os afastados não seriam atendidos nesse primeiro momento, ou pelo menos nessa classe. Os profissionais do transporte público, da limpeza pública, e também os que têm alguma doença, cardiopatas, pneumopatas, doenças imunossupressoras, HIV, algum tipo de câncer. Então, hoje tem os maiores de 60 anos, populações que vivem instituições fechadas, né, se tivessem casos suspeitos. Então, hoje a gente tem um grupo bem maior que pode ser testado, tá? O teste rápido é um teste que você vai avaliar só depois do 10º dia, e inclui também alguns dos grupos: profissionais de saúde, segurança pública, maiores de 60 anos, né, acho que só... Aí os contatos domiciliares dos profissionais da saúde ou da segurança pública. Então, mas são testes diferentes, mas o preferencial é o PCR. Então, hoje, a pessoa que chega com uma suspeita, mas não faz parte desse grupo, ela de imediato o teste não é feito nesse paciente. Não, ele vai ser atendido, vai ser orientado a fazer o isolamento por 14 dias, a contar do início dos sintomas, e medicado.
né, e orientado, caso ocorra a piora dos sintomas, para procurar novamente uma avaliação médica para ver se é motivo de internação ou se ainda não tem necessidade de fazer algum procedimento maior. Esse é um protocolo local, é uma recomendação que vem do Ministério da Saúde, ou é por conta da necessidade de talvez não ter testes suficientes para atender a demanda? Qual é o motivo? É a orientação do Ministério da Saúde, que ela vai sendo atualizada de tempos em tempos, então isso é uma orientação que nós recebemos e com isso nós repassamos também para as unidades de saúde. Agora, para encerrar, a senhora tem informação com relação ao protocolo de atendimento, na verdade, de tratamento da pessoa que está internada, por exemplo, já com o caso confirmado da doença na Santa Casa? Muito se fala, por exemplo, o governo federal, do uso da cloroquina. O que a senhora pensa a respeito e qual é o protocolo de atendimento hoje utilizado na Santa Casa? Hoje, na Santa Casa, os pacientes críticos, eles recebem as medicações de acordo com a possibilidade. Então, por exemplo, a hidroxicloroquina, ela é um medicamento que nós utilizamos quando o paciente ele tem a possibilidade de utilizar. Então, se são cardiopatas com algumas alterações específicas, ele não recebe a hidroxicloroquina e vai ser tratado de outras formas, com outros medicamentos, mas sem a hidroxicloroquina ou a cloroquina. Mas eles recebem antibióticos, outros antivirais, que, no caso, até o diagnóstico confirmado ou excluído do Covid, a gente tem que pensar também no influenza, então a gente usa também o medicamento para o influenza. A senhora, como infectologista, acredita que o remédio traz uma eficácia positiva? Tem acompanhado isso nos tratamentos aqui em Jaú? Em relação à hidroxicloroquina, a gente não tem muita informação em relação à eficácia do medicamento. O que a gente tem é que o Covid ele é uma doença que provoca muita reação inflamatória, e o hidroxicloroquina, a cloroquina, ela tem uma ação anti-inflamatória. Então, não é um medicamento que ele mata o vírus, ele é um medicamento utilizado para diminuir o processo inflamatório, assim como é utilizado nas doenças reumatológicas, o lúpus, artrite reumatoide, ele não tem uma ação antiviral, ele tem uma ação anti-inflamatória. Então, é esse o intuito, pelo menos neste momento, da hidroxicloroquina e da cloroquina. Ele não é um antiviral. Importante ressaltar, então, que não serve para prevenção e só é utilizado com a orientação médica de casos que já estão na Santa Casa, é isso? Isso, exatamente, que existe evidências clínicas e laboratoriais, de imagem, de exames complementares, que ele tem um processo inflamatório e que esse processo inflamatório precisa ser tratado. Então, a gente usa a hidroxicloroquina ou a cloroquina. Muito obrigado pelas informações. Só uma colocação. Ontem nós tivemos a divulgação de algumas mudanças pelo governo do Estado de São Paulo. Ainda nós não tivemos tempo de estudar tudo isso, tá? Mas, assim, deixando uma coisa muito bem clara, tudo isso não muda a conduta que nós devemos ter no dia a dia, vou falar isso principalmente para os jovens, que fazem festas, aglomerações e que a gente sabe que durante todo esse período não respeitaram muito essa questão da quarentena e do isolamento. Eu sei o quanto isso é difícil, porque eu também fui jovem, já faz bastante tempo, mas eu também fui jovem. Lembrando, acho que a doutora Paula também, se eu estiver errado, me corrija, nós temos 2 jovens internados na UTI da Santa Casa. Tá? Então, os jovens não estão fora do grupo de risco, ou então as condições são melhores ou não para o enfrentamento da doença. Então, nós temos 2 jovens na UTI da Santa Casa. Então, com todas essas mudanças, eu acho que nós temos que recomendar o quê? O uso de máscara constante, evitar aglomeração, permanecer na quarentena e no isolamento social. Nós sabemos que as pessoas têm que trabalhar, como nós, que trabalhamos na saúde, em hospitais, estamos trabalhando, nunca paramos. Esse pessoal, essa fatia de profissionais, nunca parou de trabalhar. Então, a gente sabe que todo mundo tem que trabalhar, mas que as pessoas continuem respeitando, utilizando máscara. A gente vê muitas pessoas na rua, uma pessoa próxima a outra, sem uso de máscara. A gente vê isso
constantemente. Lembrando que tem o decreto estadual que é obrigatório o uso de máscara, então para que as pessoas respeitem isso. E em relação à preservação da sua própria saúde e da saúde de outros, né? Porque eu posso pegar o vírus, tá? Não ter nenhum sintoma, não ter nenhum agravamento, mas eu posso transmitir isso. Então, falando novamente para os jovens, respeitem a questão de isolamento, usem máscara, evitem aglomeração, para que a gente possa, daqui para frente, caminhar no sentido de diminuir o número de casos confirmados da doença e que a gente possa, aí, num curto espaço de tempo, voltar a uma situação normal e todo mundo ser mais livre, né? Tá? Então, só uma observação que eu queria fazer. Inclusive, né, Gilson, eu estou vendo ali na tela que sim. Eu coloquei esse slide. Nós tínhamos isolamento, chegamos a 60%, 61%, né? Isso em sábados, domingos, nos feriados. Isso foi caindo dia a dia, terminamos aí o isolamento do dia 26 de maio, né? Anteontem, com 41% de isolamento, né? Então, isso caiu mesmo dia a dia, semana por semana. Tá? Inclusive, nos finais de semana, né, com esses dados do governo do Estado de São Paulo, a gente percebe que nos finais de semana e mesmo nos feriados, houve uma diminuição do isolamento social. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, lembrando que não dá para liberar geral, não dá para as pessoas voltarem à vida normal, porque ainda não é hora disso. As pessoas, logicamente, vão poder voltar a trabalhar, graças a Deus, alguma parte do comércio vai poder abrir, outra não, mas que ainda nós não estamos na normalidade. Todo mundo deve usar máscara, deve evitar aglomeração para poder evitar aí a continuidade da transmissão do vírus. E até mesmo essa flexibilização ainda depende de um decreto municipal, né, Gilson? Eu não sei a legislação, eu acho que, logicamente, o prefeito vai ter que estar editando algum decreto, de acordo com a realidade do município. A única coisa que eu falei, né, e que nós temos uma situação até um pouco confortável em relação aos leitos de UTI. Tá? Como eu expliquei, considerando que o município fez a compra de leitos. Mas isso pode mudar de uma hora para outra. Hoje nós temos mais pessoas nos leitos clínicos e menos pessoas na UTI. Essas pessoas podem agravar no leito clínico e ir para a UTI. Né? Então, isso é muito variável. Então, a gente tem que continuar tomando cuidado para evitar a transmissão do Covid-19. Tá bom? Tranquilo? Alguma pergunta a mais? Doutora Paula, nós estamos bastante já muito bem orientados sobre o distanciamento, mas a nível de residência, família, a senhora também entende que tem famílias que, por ter mais números de pessoas na família, acaba-se não conseguindo fazer esse distanciamento, porque uma família, os pais, os avós cuidam dos netos e os pais têm que trazer os netos e acaba ficando junto. Dentro também, nesse caso, então, de uma família onde os filhos necessitam de vir lá. Quando se reúne dentro da casa, o distanciamento também, a senhora acha, e que poderia estar sendo feito dentro da casa, um sofá onde senta 3, 4, 5, pode se distanciar, pôr a cadeira mais para lá. Também isso é importante dentro da residência. O que a senhora acha sobre isso? Pode estar orientando as famílias sobre esse assunto. Em relação ao isolamento domiciliar, nós orientamos os médicos que eles orientem também, né, os acompanhantes e o próprio paciente. Porque a orientação é que o isolado, né, a pessoa com suspeita, ele deve ficar só num cômodo. Então, como se ele estivesse dentro do hospital, naquele quarto isolado. Então, ele também deve ficar no seu domicílio, naquele quarto especificamente destinado para aquela pessoa. Utilizar, se tiver um outro banheiro, utilizar somente essa pessoa, mas quando não, que a intensificação da higienização seja maior. Né? Então, essas orientações a gente tem passado, o uso de máscara dentro do domicílio, né? Diminuir
quando não possível, diminuir, porque as pessoas moram lá, mas pelo menos as pessoas de passearem lá na casa, de irem lá, né, sem necessidade, essa é uma orientação que a gente passa também. Separar talheres, tudo que for de uso pessoal, né, toalhas, tudo isso, então, a gente orienta que as pessoas façam. Né? Mesmo que não tenha nenhum contaminado da casa. Está tudo saudável, mas essa preocupação, tem que ter essa preocupação de distanciamento, isolar até o material também, doutora? Não. Quando existe a suspeita é que a gente faz essa orientação. Isso. No caso do isolamento social, né, nesse caso a gente orienta que as pessoas não vão na casa das outras pessoas, né, que as pessoas saiam de casa somente quando necessário, né, e o uso de máscara na hora de sair de casa. Agora, na suspeita, a gente tem que tomar esses cuidados maiores em relação ao uso de máscara dentro de casa, o isolamento domiciliar, né, dessa pessoa, também dentro do domicílio, eu falo isolamento do isolamento. Então, as pessoas, na verdade, com sintomas têm um tratamento e os sem sintomas é o isolamento social. Seu Gilson, para terminar, encerrar, nós temos bastante informações na cidade, com carros passando na rua, temos nossas emissoras falando, mas eu vejo que poderia reforçar mais ainda com pessoas como a doutora, que fala mais vezes no nosso rádio, os horários assim, não de noticiário, mas um programa de música, que entrasse nesse momento também palavras de um profissional da saúde, orientando e cobrando mesmo, porque realmente nos dias de finais de semana, nas noites, nós estamos com a cidade nossa bem complicada, viu? Né? Estamos trabalhando sobre isso, mas também nos intervalos, não só no programa de informação, mas nos programas sociais, que também tivesse vários momentos lá falando sobre uma propaganda, como uma empresa faz sua propaganda, nós também na saúde fazemos propaganda diretamente de um profissional da saúde. Muito obrigado e Deus abençoe a todos nós. Seu Toninho, a gente tem procurado atender, né, todos os órgãos de imprensa, divulgando material, tal, e a gente tem feito assim as coisas conforme elas vão acontecendo. E a rotina da Secretaria da Saúde continua, ela não para, né? Então a gente está aqui agora, mas antes a gente se reúne para conversar. Que nem amanhã à tarde nós temos uma reunião para conversar sobre inquérito epidemiológico, né? Então a gente sempre vai fazendo programação. A Secretaria da Saúde, né, através da secretária, da Márcia Nassif, se coloca à disposição de todos os órgãos de imprensa para fazer alguma matéria, fazer alguma divulgação, tá, no sentido de, logicamente, divulgar aí quais são as melhores condições de comportamento da população para a gente evitar a transmissão do coronavírus. Muito obrigado. Bom? Então, obrigado a todos. A gente encerra a audiência pública. Obrigado.